pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia a todos. Bem-vindos de volta ao canal Is On Your Day. Eu sou Isonilda. Se és novo por aqui, bem-vindo a esta caminhada. Acompanha este processo de transformação. Subscreve nesta jornada. Já passou 1 ano e 5 meses desde que eu iniciei a minha jornada de microlocks, né, pessoal? Eu tenho visto os vossos comentários nos vídeos, né? Pessoal que iniciou agora a jornada. Espero que também estejam a amar os vossos baby locks, né? E muito obrigada pelos comentários, sim, pessoal. Hoje, o tema de hoje é sobre os produtos que eu uso, não é? Para a manutenção dos meus microlocks. Vamos falar sobre a minha rotina semanal. Como é que eu faço para hidratar os meus microlocks, não é? E hoje tenho convidado, por isso vocês estão a ver aqui, a gravação está num outro ângulo, não é? Anda. Vamos começar. Vamos começar por falar sobre a minha rotina de natação, pessoal. Olá, pessoal. Então, eu resolvi hoje participar também deste vídeo, que é para vos explicar também como é que é a minha rotina, né? Cuidado com o cabelo na piscina. E sobre a rotina de natação, o que é que eu vos posso dizer? Primeiro, não tem como não molhar o cabelo. Sim, não tem como. Nós entramos na piscina e saímos com o cabelo molhado. Antes de iniciar a minha jornada microlocks, eu não me preocupava tanto com isso, não é? Só que a coisa mudou. Exato. Por quê? Porque cabelo trancado tem tendência a acumular resíduos. E a última coisa que eu quero é resíduos de cloro no meu cabelo, não é? De maneira nenhuma. Então, para proteger o cabelo, eu aprendi que a melhor maneira de evitar que o cabelo absorva o cloro da água da piscina é molhar o cabelo antes mesmo de entrar na piscina. Ou seja, eu molho o cabelo antes mesmo de pôr a touca. Para quê? Porquê? Porque se o cabelo já estiver molhado quando eu entro na piscina, o risco de absorção do cloro é muito menor porque o cabelo já absorveu água antes, né? Porque mesmo usando a touca, entra sempre um bocadinho de água. Não tem como nadar e evitar que o cabelo fique molhado. Mesmo com a touca, entra sempre água no cabelo. Por isso que o ideal é molhar o cabelo antes de entrar na água. E antes de eu começar a jornada, antes de eu trancar o meu cabelo e começar a minha jornada microlocks, eu costumava usar toucas de tecido. Destas assim, de tecido. Só que isto tem tendência a largar resíduos. Com o tempo vão ficando velhas e começa a largar resíduos que depois ficam no cabelo. Então parei de usar toucas de tecido e comecei a usar só toucas de silicone. Destas aqui que vocês estão a ver. Pronto. Também é um dos cuidados que eu tenho quando vou nadar. Pessoal, e depois que sai da piscina, o ideal é lavar o cabelo com bastante água, enxaguar o cabelo com bastante água e lavar o cabelo com shampoo. Falta falar da toalha. Ah, sim, falta falar da toalha, né? Depois de lavar o cabelo com shampoo, eu utilizo uma toalha de microfibras, que é para secar o cabelo, porque por ser de microfibras não deixa resíduos no cabelo, não é? E é isso, pessoal, esses são os cuidados que eu tenho durante a minha rotina de natação, né? Minha rotina semanal na piscina. Agora podes falar da lavagem. Como é que eu lavo o cabelo? Sobre a lavagem, pessoal. A minha rotina exige que eu lavo o cabelo pelo menos uma vez por semana, não é? O meu cabelo, os meus microlocks estão expostos ao cloro da água da piscina, não é? Pronto. E provavelmente isso contribui para o meu cabelo ficar mais seco ainda, não é? O cloro danifica o cabelo e o shampoo deixa o cabelo seco. Sim, provavelmente isso contribui muito para o meu cabelo ficar seco, não é? Neste momento eu faço uma alternância entre 2 shampoos. Este aqui, da L'Oréal, anti-resíduos, certificado mesmo anti-resíduos. Este é dos poucos shampoos anti-resíduos que se encontra no mercado. E mesmo assim não se encontra em qualquer supermercado. Eu ainda tive que rodear muito até encontrar este shampoo aqui. E é como diz na embalagem, é certificado anti-resíduos e elimina eficazmente resíduos de produtos no cabelo, não é?
sem deixar o cabelo irritado e sem deixar o cabelo muito seco. Mas é aconselhado a usar semana sim, semana não. Por isso que eu também não uso todas as semanas. E este aqui, né? O Pure Detox Shampoo Micelar da Nivea. Este aqui não é certificado anti-resíduos, né? Mas por ser shampoo micelar também remove restos de resíduos de produto no cabelo. E por não ser anti-resíduos, isto pode ser para o uso diário, não deixa o cabelo tão seco como um shampoo anti-resíduos. Por isso que, sim, alterna entre os dois. Para além de que este aqui também é mais barato. Sobre a hidratação, pessoal, eu não vos vou mentir. Neste momento eu estou apologista da regra menos é mais. Sim, quanto menos produtos eu tiver que usar no meu cabelo, melhor, não é? Eu acho que vocês também concordam. Exatamente. Quanto menos produto tiver que pôr no cabelo, para mim, melhor. Eu cheguei a utilizar condicionador em spray leave-in, não é? Para os meus microlocks não ficarem tão secos. Mas a minha experiência com o condicionador não correu bem, pessoal. Estás a rir? Pois é, mesmo lavando o cabelo 1 ou 2 vezes por semana, pessoal, o condicionador deixava resíduos no meu cabelo. O meu cabelo não aparentava estar sujo, né? Ele não parecia que estava sujo, mas os microlocks estavam muito rijos, ok? Não estavam tão leves. Foi aí que eu percebi que alguma coisa estava errada, né? Para além de que eu tinha que passar o shampoo 2 vezes, que é para fazer espuma. E no final o cabelo ficava muito seco, muito desidratado. Condicionador. Eu cheguei a fazer um detox no cabelo. Foi no 8º mês, não é? Cheguei a fazer um detox, o ACV Rinse, não é? A limpeza com vinagre de maçã e bicarbonato de sódio, não é? Porque o meu cabelo estava mesmo cheio de resíduos. Eu tinha que encontrar uma solução, tinha que resolver e retirar todo aquele excesso de condicionador que eu acumulei nos primeiros 6 meses. Então tive mesmo que fazer um detox, pessoal, o ACV Rinse, né? Com vinagre de maçã e bicarbonato de sódio. E posso-vos dizer que a diferença foi brutal. Eu consegui ver todo aquele resíduo de condicionador que eu tinha no cabelo. Sim, pessoal, porque você pode ter resíduos de shampoo ou de condicionador nos microlocks e nem sequer saber porque não está visível. No meu caso não estava visível, mas eu sentia porque eu tinha que passar o shampoo 2 vezes, não é, para fazer espuma. Não estava a conseguir lavar o cabelo eficazmente. Parei de usar condicionador no cabelo. Parei de usar condicionador, exato. Sobre a utilização de óleos nos microlocks, pessoal. Se vocês forem pesquisar na comunidade microlocks sobre qual é o melhor óleo para hidratar os microlocks, vão ver que não tem muitas restrições, não é? E a maioria dos sites aconselha a usar óleos mais leves e mais transparentes, que é para evitar o acúmulo de resíduos. Sim, mas cada um usa o óleo com que está familiarizado. Sim, e se você não tiver certeza de que o shampoo que você usa elimina eficazmente todos os resíduos de produtos no cabelo, não é? O que se aconselha é não utilizar óleos na extensão dos microlocks, utilizar apenas na raiz, no couro cabeludo, não é? Que é para evitar o acúmulo de resíduos na extensão dos microlocks. Pois é, pessoal, para evitar o risco de acumulação de resíduos de óleo no cabelo, o melhor mesmo é glicerina vegetal. Pois é, pessoal, quando eu larguei o shampoo, eu comecei a usar só óleo, né? Fazia um mix com o óleo de sésamo e água. E depois aplicava o spray no cabelo. Mas também não fiquei satisfeita. A combinação não resultou porque o cabelo não ficava hidratado durante muito tempo. Ficava hidratado no momento, mas depois com o passar das horas voltava a ficar seco muito rápido. Exato, então parei de usar óleo na extensão do cabelo e passei a usar um mix de água e glicerina na extensão, ou seja, uso o óleo só na raiz mesmo, no couro cabeludo, e para hidratar os microlocks é um mix de água com glicerina.
básica. Uma porçãozinha de glicerina para outra porção de água. Não tem receita, pessoal. Eu faço a olho. Pois é, pessoal, mas o importante mesmo é que, por ser um líquido transparente e misturado com água, não deixa resíduos no cabelo. E é uma maravilha, pessoal. O cabelo fica hidratado o dia todo, desde manhã até à noite, e depois na manhã seguinte é só usar um spray com água e o cabelo continua hidratado. Por que eu escolhi usar glicerina? Porque a glicerina em si é feita a partir de óleos vegetais. Tem o poder de atrair umidade. Ela cria uma camada protetora no cabelo que é para não deixar a água sair. Por isso que o cabelo fica hidratado durante muito mais tempo. E a maioria dos cosméticos contém glicerina na lista de ingredientes. Sobre a minha rotina durante a noite. Como é que eu faço para proteger os meus microlocks na hora de dormir? Queres falar tu? Tá bem. Vai ela falar. Bom, pessoal, obrigado por assistirem a este vídeo, tá? Até à próxima. Anda. Olá, pessoal. Então, sobre a minha rotina durante a noite, o que é que eu vos posso dizer? A rotina está igual. Eu sempre dormi com lenço na cabeça. Desde criança, sempre dormi com lenço de cetim na cabeça. Aliás, isso é um hábito que eu não largo. Eu não consigo dormir sem cobrir a cabeça e sem cobrir os olhos. Sim. Esse é o melhor conselho, né? A melhor forma de proteger os microlocks durante a noite é cobrir a cabeça com um lenço ou uma touca de cetim. O ideal mesmo seria usar lençóis ou fronha de almofada de cetim também, não é? Mas eu também quase nem uso almofada. Normalmente eu durmo com a cabeça na almofada, mas acordo com a cabeça fora da almofada. Portanto, não arranjei ainda nenhuma fronha de cetim. Mas pronto, os meus microlocks estão protegidos durante a noite e a minha rotina mantém-se a mesma. E é isso, pessoal. Hoje é tudo. Muito obrigado por assistires a este vídeo, não é? Se gostaste do vídeo, deixa a tua opinião nos comentários. Não esquece de pôr o like também, que ajuda muito na divulgação, não é? Subscreve no canal e acompanha este processo de transformação. Tchau. Subscreve nesta jornada.